8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Porque é interessante, irmãos, que o leproso ele não chega dizendo: você tem que me curar, Jesus. Se você não me curar, eu nunca mais vou te seguir. Se você não me curar, não venho mais para a igreja. Se você não me curar, enfim, blá, 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 blá. Né? Nós vemos hoje, nos dias de hoje, infelizmente, irmãos, nós não tratamos Jesus como ele merece ser tratado. Nós tratamos ele com irreverência. Nós vemos hoje, nós com irreverência ao Senhor. Nós colocamos como se fosse, como se pudéssemos, né? Porque a gente não pode, mas a gente faz de conta, parece, que a gente coloca Deus na parede. Ah, Senhor, se tu não fizer isso por mim, eu vou sair da igreja. Se tu não fizer isso para mim, eu vou isso e aquilo outro. Irmãos, onde é que nós pensamos que estamos? Quem nós pensamos que somos para falar com um Deus de amor, um Deus que deu a sua vida por nós? Que reverência e ingratidão que nós temos. Ele é Deus, acima de tudo, Ele é Deus e Ele deu a sua vida por nós. Que ingratidão que nós temos, que nós muitas vezes nós chegamos e questionamos ao Senhor dizendo que se Ele não fizer tal coisa por nós, nós não serviremos mais ou não mais acreditaremos nele. Onde nós chegamos é triste. Ao contrário desse leproso, ele em nenhum momento ele disse: ah, Senhor, o Senhor tem que me curar. Mas ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele reconhece que ele não tem nada para oferecer para que ele lhe cure. A mesma maneira é conosco, a gente não tem nada para oferecer. A gente acha que a gente pode oferecer muita coisa para Deus. Mas ei, uma frase que alguém disse, eu acho muito interessante. Eu sem Deus não sou nada. Agora, Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. E nós muitas vezes achamos o contrário, nós agimos. Nós até falamos, realmente, é assim na minha vida. Mas nós somos hipócritas. Porque a maioria das vezes nós falamos com Deus como se Ele fosse alguma coisa que precisasse da nossa pessoa. Ei, nós não éramos e não somos merecedores. Nós precisamos entender que nós estamos aqui, nós fomos alcançados pela graça dele, por amor a nós, não porque nós merecemos, mas porque ele nos amou primeiro. Então é muito importante eu entender isso, que eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, mas ele tem tudo para me oferecer. Nós muitas vezes agimos como se Deus sem nós não fosse nada, mas nós sem Deus continuamos sendo tudo. Não, isso está errado. Nós sem Deus não somos nada, mas Ele sem nós continua sendo Deus. Então não tem explicação para eu e você chegarmos perante Ele e falarmos de tal maneira como muitas vezes temos falado. E eu nem vou entrar na parte da ingratidão, porque senão se prolongaria muito esse estudo, mas eu quero que você analise como você tem falado com o Senhor, não nas horas boas, porque nas horas boas todo mundo é bonitinho, todo mundo fala direitinho, todo mundo, glorioso, soberano, Deus é tudo, Jesus é tudo para mim, isso e aquilo. Eu estou falando na hora da dificuldade. Como você tem tratado o Senhor na hora da tua dificuldade, na hora que as coisas não dão certo? Fica aí a pergunta para o teu questionamento, para a tua reflexão. Aquele leproso chegou dizendo: Senhor, se quiseres. Ele não estava nem dizendo: Senhor, o Senhor tem que querer. Ele estava simplesmente dizendo: Senhor, se quiseres. Ou seja, ele estava confessando a onipotência de Jesus. Se quiseres, pode, Senhor. Mas se também não quiseres, fazer o quê?
Ele não tem obrigação de querer, era isso que aquele leproso estava dizendo para Jesus. Senhor, se tu quiseres, amém, mas se não quiseres, amém, eu não posso fazer nada. É o Senhor que pode tudo, mas eu não posso, e o Senhor não tem obrigação de querer me curar. O Senhor não tem obrigação de nada para comigo. Eu é que sim tenho a obrigação de ser grata ao Senhor. Jesus, então, ele estendeu as mãos. E isso, para aquela época, era uma quebra da lei. O que mais um leproso queria naquela época era ser tocado. Por quê? Porque os leprosos, eles eram afastados da sociedade. Eles eram enviados para um campo afastado de tudo e de todos. E lá, com certeza, muitos deles, em alguns momentos, queriam só poder sentir um abraço da família. Um abraço, mas eles não tinham isso. Então, Jesus aqui já quebra essa lei. Jesus agora, ele faz algo que era impossível para um leproso receber, o estender as mãos, né? Aquele leproso, ele queria ser tocado e Jesus toca naquele leproso. Só que Jesus, ele depois de ter curado o leproso, ele faz um pedido que talvez os discípulos não entendessem. Ele pediu para que aquele leproso não contasse para ninguém que era ele que tinha curado ele. Ele pediu então que primeiro ele se mostrasse para o sacerdote e depois do sacerdote ter declarado que ele estava curado, então ele poderia dizer que foi Jesus. E por que Jesus fez isso? Para dar glória ao sacerdote? Não. Na verdade, Jesus pediu para que ele não contasse, por quê? Naquela época, o sacerdote ele tinha autoridade de declarar se a pessoa estava curada ou não. Se porventura o sacerdote soubesse que aquele leproso fora curado por Jesus antes mesmo do próprio sacerdote declarar que ele estava curado, ele poderia então declarar que não estava curado. Simplesmente, se ele encontrasse um sacerdote que não seguia Jesus, que não concordava com os ensinamentos de Jesus, aquele sacerdote podia declarar que a pessoa não estava curada, então aquela pessoa continuaria no sofrimento lá, exclusivo, estaria lá naquele sofrimento lá, afastado da sociedade, não poderia retornar à sociedade nem à sua família. Então, por isso, Jesus diz, não conta antes do sacerdote te declarar curado, porque Jesus, conhecendo o coração das pessoas, o coração do sacerdote, sabia que eles poderiam não declarar aquele leproso curado somente para prejudicar a pessoa, para não dizer que ela foi curada por Jesus. Então, por isso, Jesus faz este pedido. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Bom, aqui havia uma história por detrás dessa passagem. Na verdade, os romanos, eles humilhavam os judeus, né? Em especial os centuriões. Os centuriões eram pessoas que mandavam e todos, sem exceção, tinham que obedecer. Aí então agora o povo estava todo doido para ver a vingança que Jesus ia trazer. Algo muito interessante, porque o povo achava que o Messias ele ia vir para extirpar, para exterminar os romanos. Que Jesus então travaria uma guerra com os romanos e libertaria eles da opressão romana. Mas não era isso que Jesus veio fazer. Jesus veio apregoar o reino de Deus, né? A mudança, a transformação de vida, e através da crença nele, de crer nele, é que nós teríamos acesso ao Pai e à salvação. Mas as pessoas não estavam entendendo. Então, quando aquele centurião fala isso, as pessoas todas estavam por volta pensando, agora Jesus vai se vingar.
Agora Jesus não vai curar, porque ele está só pedindo, ele não está mandando, né? O centurião não está mandando, ele está pedindo. Então Jesus não vai fazer, não vai curar. Jesus agora vai se levantar contra. Mas Jesus agora, para espanto de todos, ele diz: nem mesmo em Israel vi uma fé como esta. Jesus estava ensinando a todos que o maior milagre era esse. Era reconhecer que somos indignos de receber o milagre. Aquele homem, aquele centurião, ele estava reconhecendo que ele era indigno perante Jesus e que não precisava o Senhor ir até lá, porque ele acreditava somente numa palavra que o mestre daria a ele já acreditaria. Que nem em Israel ele tinha visto tamanha fé, ou seja, ele não tinha encontrado esta fé associada ao fato de reconhecimento que era indigno, porque nós, como eu já falei, não fomos e não somos merecedores, mas sim pelo amor do Pai, né, o amor do Filho que veio e deu a sua vida por nós, é que nós estamos aqui hoje, né, tendo acesso, livre acesso ao Pai. Mas aquelas pessoas não estavam entendendo aquilo e elas não reconheciam Jesus da maneira como aquele centurião reconheceu. Então Jesus fala essa frase que deixa espanto para todos. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Bom, aqui nós vimos que ela foi curada, né? A sogra de Pedro, ela foi curada e ela não ficou em descanso. Algo que me chamou muita atenção, que ela só foi curada e ela já se levantou para quê? Para servir. E levantou-se e serviu-os. Irmãos, como é importante, Jesus estava aqui falando, mostrando, ensinando através das atitudes desta sogra de Pedro, o quão é importante servir, né? Somos curados e não mudamos. Nós continuamos a trabalhar por nós mesmos. E esta mulher não, ela foi curada e passou a servir aos outros. Ela poderia muito bem continuar descansando, dizer, fui curada, mas eu estou descansando, ou eu tenho tanta coisa para fazer agora aqui em casa, vocês me dão licença, que eu tenho muitos afazeres. Mas não, ela não foi egoísta ao ponto de ser curada e não tratar Jesus de uma maneira diferente, mas sim, ela começou a servir a Jesus e aqueles que estavam ali. Houve uma cura interior, uma cura da enfermidade, mas uma cura também interior, onde ali houve uma mudança e ela precisou, ela necessitou servir aos outros. Este é o caráter do verdadeiro cristão, quando eu e você somos necessitados de servir e não de ser servidos, que foi o que Jesus nos deixou, né, como exemplo. Nós às vezes passamos lutas, buscamos, recebemos a bênção e voltamos para nós, mas nós temos que servir aos outros como Jesus assim o fez. E levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Bom, aqui existem alguns detalhes importantes. Nós vemos aqui 2 discípulos, sim,
Jesus estava falando não com duas pessoas aleatórias, mas 2 discípulos que estavam ali. Não dos 12, né? Mas eram 2 daqueles 70 que estavam ali sempre com Jesus. Bom, o primeiro, como Jesus não tinha o que oferecer riquezas, ele o abandona, né? Por isso que Jesus fala que ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Porque ele, conhecendo o coração daquele discípulo, ele sabia que aquele discípulo estava o seguindo por estar na mente dele, que ele era o Messias, o rei, e ele conseguiria muitas riquezas. Então Jesus estava dizendo, tu quer me seguir? Glória a Deus, amém, aleluia. Mas olha, fica sabendo que tu não vai ficar rico, tu não vai ter riquezas. Muitas vezes teremos um lugar para dormir, mas muitas vezes não teremos nem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que quer me seguir? Quando Jesus fala isso, aquela pessoa mostra, né, a todos o que estava realmente dentro do coração dele, que era o que Jesus sabia, mas os outros não. Então ele mostra realmente que Jesus estava certo, que era isso que ele queria era atrás de fama e riqueza, então abandonou. Já o segundo também é aquele que quer dar desculpa, né, e fazer a sua vontade. Bom, 2 coisas Jesus estava falando. Primeiro, os mortos espirituais sepultem os mortos físicos, era isso que Jesus poderia estar dizendo para ele. Os vivos, eles devem fazer as obras do Senhor. Era isso que, né, existem 2 linhas teológicas, uma é essa, que Jesus estava dizendo, ei, deixa aqueles que são mortos espirituais que sepultem os seus mortos. E você que é vivo, que conhece a palavra, que tem um chamado, você tem que fazer a obra do Senhor, né? E poderia ser até 1 ano depois, 1 ano após a morte, porque na verdade, 1 ano após a morte, isso que aconteceu, poderia estar perto de 1 ano após a morte dos pais dele. Talvez os pais deles, outra linha teológica acredita que os pais desses jovens já estavam mortos, mas estava se aproximando o outro ano, porque os judeus, eles 1 ano após a morte, eles tinham que vir recolher os ossos e guardá-los, e em algumas vezes até mesmo em outro lugar. Isso era dever do filho. Mas o ministério de Jesus é urgente. Jesus estava dizendo, ei, não dá tempo de esperar. Falta alguns meses ainda, ou quase 1 ano, não dá tempo. Né? Ele queria, claro que aquele jovem, ele queria cuidar do seu pai. Afinal, era a lei cuidar do pai. Mas Jesus estava dizendo, ei, nada pode ser prioridade a não ser a minha obra. Em primeiro lugar, a minha obra tem que ser prioridade na sua vida. Eu estou com pressa porque Jesus sabia que ele tinha pouco tempo aqui na terra, né? Então Jesus estava com uma certa urgência em haver ali pregadores das boas novas. Então era isso que Jesus estava dizendo, ei, não dá tempo de tu fazer esse ritual humano, os teus pais já morreram, não tem mais como você honrar a eles, apesar que a lei diz que você tem que ir lá e fazer isso, mas, ei, eu estou dizendo para você que mais importante é você fazer a obra do que você simplesmente fazer um ritual humano, um ritual decretado pelos homens e não por mim. Leva-me aos dias de hoje, que muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas para Deus porque estamos tão presos em religiosidade, estamos tão presos em usos e costumes que acabamos até mesmo nos tornando mortos espirituais ou matando a outros que muitas vezes não sabem ainda, não são firmados e baseados na palavra e acabam entristecidos por conta de usos e costumes de algumas igrejas que, em vez de tratarem o coração humano, em vez de tratarem o caráter das pessoas, que é o que interessa ao Senhor, o nosso caráter e não as nossas vestimentas, claro, tudo com ordem e decência, mas acabam matando as pessoas e fazendo elas se afastarem de Jesus, ao invés de trazê-las para perto de Jesus. Bom, os judeus ortodoxos acreditam até hoje que algumas almas ficam no purgatório, como também os católicos, assim eles creem, né? E que a cada ano, isso os judeus, a cada ano eles têm a chance de ascender. As boas ações dos filhos contabilizam para os pais, ou então eles prestam culto para elevações espirituais da alma daquela pessoa. Isso é a crença judaica.
né, de alguns judeus ortodoxos. Sempre, a cada ano, então, no aniversário da morte do pai e da mãe, o filho deve falar. Isso é um ritual que eles fazem. Eu estou aqui só por curiosidade, passando para você que gosta de saber um pouco da história judaica. O filho, então, deve falar 16 vezes em homenagem ao falecido no cemitério. Eles tinham que falar por 16 vezes, ou o Salmo 16, o 17, o 33, o 72, o 91, o 130 e o 134. Eles estudavam nesse dia também as partes do Talmud, que começavam com a letra do nome do falecido, e faziam então uma oferta especial naquele dia, de livros e coisas para a sinagoga, mais uma quantia em dinheiro. Então esse era um ritual que Jesus também estava dizendo: ei, isso não é uma prioridade, isso não é o que eu vim fazer. A prioridade é você me obedecer e me seguir e fazer a obra de Deus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, aqui, nós vemos que a passagem do mar revolto e Jesus acalmando o mar, ordenando que o mar se acalme. E por que Jesus descansa? Jesus estava dormindo. E por que ele estava descansando? Porque ele sabe que ele é o Deus da criação. E ele sabia como seria a morte. Ele sabia que eles não iriam morrer naquele barco. Ele já sabia que a sua morte seria por cruz, e não seria naquele dia. Como Deus, ele já sabia exatamente a hora da sua morte, como seria. E ele sabia que não seria numa tempestade. Isso nos mostra, e Jesus até mesmo quando descansa, ele está nos ensinando que nós precisamos ter convicção na providência divina. Devemos ter convicção, devemos ter fé de saber que o Senhor, ele está à frente do nosso barco, à frente da nossa vida, e nós devemos crer sobrenaturalmente nele. E naturalmente também, nós precisamos crer nele com todas as nossas forças, ter convicção na providência divina. O nosso problema não é crer em Deus, mas é sim duvidar se cremos ou não. Você já viu que hoje em dia o problema não é crer em Deus, mas é se nós cremos ou não em Deus. Tem momentos que a gente diz que crê, tem momento que a gente já diz: nem sei mais se creio. Não se creio que Jesus vai fazer um milagre, mas se creio nele mesmo. Será que eu creio? Eu estou passando tanta luta, acho que não creio. É nessas frases que eu estou preocupada. Quando eu e você deixamos não de acreditar no milagre. Claro que sim, isso é falta de fé, não a crer no milagre. Mas o problema maior é crer ou não em Jesus. Nós precisamos crer e saber que Ele e o Pai são poderosos para fazer toda e qualquer coisa. Para eles não há impossível, Para Deus não há impossível. E que Jesus é o Filho de Deus. Mas eles só creram realmente depois da sua morte. Você vê que os discípulos, eles creram, aqueles povo, os romanos principalmente, creram somente que ele era o Filho de Deus quando ele tinha morrido. Eles falaram em verdade, realmente, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então isso é uma frase de alguém que realmente ainda não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide.
E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram e, indo à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Bom, então aqui nós vemos uma passagem, né, sobre o endemoniado, onde Jesus expulsa os demônios e eles falam que querem ir para os porcos. Essa passagem eu estarei explicando melhor em outro evangelho, onde traz já um texto com mais detalhes, e nós vamos ver mais à frente essa passagem então. Quero encerrar este capítulo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.